Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês dicas de como ter uma suculenta bem gordinha aí no quintal. Tô passando esse vídeo com base na minha experiência pessoal. Levem isso em consideração, tá vendo? São dicas que eu observo, são coisas que eu observo aqui, fatores que eu tenho olhado e observado, que eu acredito que possam auxiliar vocês a reproduzirem aí um cultivo com suculentas gordinhas também, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Se gostou do tema, não esquece, gente, aperta o like aqui pra mim, compartilha o vídeo para aquelas pessoas que amam suculentas como você e que também possam gostar desse conteúdo, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, gente, a primeira dica, então, para você ter uma suculenta gordinha assim, nossa, olha só que coisa mais rica. Essa é a Paquivéria Chunky. Deixa eu falar dela um pouquinho antes de passar a dica. Essa é uma Paquivéria que eu comprei ela com uma cabeça só. Consegui reproduzir por folha, tá? Depois eu quase perdi ela, assim que chegou, quase eu a perdi. E aí eu consegui fazer a reprodução com a folha e recuperei a cabeça. E agora que eu consegui fazer essa colônia aqui bem bonita. Essa é uma planta que deve ser resguardada da chuva, tá? Na temporada de chuvas excessivas, é bom você retirar ela do tempo. Esse vaso aqui, ele por dentro chupa um pouco a água também. Então, por isso que eu optei por plantar ela nesse vasinho aqui. Olha só que coisa mais linda que tá esse vaso. Gente, então, primeira dica para você ter uma planta desse jeito, bem gordinha, é o sol. A coisa mais importante, gente, mais importante mesmo, é você colocar a sua suculenta dentro de um regime de luminosidade correto. A grande maioria das suculentas são plantas de sol pleno, ok? A grande maioria dessas as gordinhas desse tipo aqui, ó, desse tipo assim, de folhas mais gordinhas, que são as chamadas Paquivérias ou Paquifitons, que seria o caso desse tipo de planta aqui. Esses aqui, ó, esses aqui você precisa, gente, de 7 a 8 horas de sol por dia, para que elas se mantenham saudáveis e para que elas fiquem gordinhas. Uma plantinha que é muito comum de você encontrar em supermercado, deixa eu ver onde é que ela tá aqui, acho que tá pra cá. É essa aqui, ó. A Supreme, gente. Vou pegar ela aqui na mão. Essa é uma planta que ela é muito gordinha, mas para que ela fique assim, com esse aspecto, ela precisa de muito sol. Essa aqui é a nossa mais comum, fácil de você encontrar, que é a Supreme, né? Eu não sei se a Supreme é uma Graptovéria, se ela é uma Paquivéria. Francamente, eu nunca vi essa planta catalogada lá no Crassulaceae. Ó, mas que ela é gordinha, ela é, né? É uma planta lindíssima, gente. Agora dá uma olhada nessa planta aqui, ó. Olha só. Vocês acreditem ou não, essa também é uma Supreme, mas é uma Supreme cultivada, gente, com menos sol. Ela pega aqui só algumas horinhas de sol por dia, deve pegar 1 hora no máximo de sol. E aí, olha só a diferença de uma para outra, ó. Vou gravar assim para vocês verem a espessura da folha dessa planta. Olha só como ela é bem fininha, né? E olha só a diferença dessa folha aqui de cá. Se a gente for retirar uma folha aqui, ó, de uma planta dessa daqui para mostrar, vamos ver se dá para tirar uma aqui sem prejuízo
da beleza da planta. Aqui, ó. Vou pegar uma aqui e vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha só a diferença. E por que que é tão diferente? Olha só a espessura, gente. Aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença de uma folha para outra? É a mesma planta. Eu sei que tem gente que vai duvidar, mas é sim, é a mesma planta. Só que uma pega sol, muito mais horas de sol por dia, e essa daqui não, ó, quase nada de sol. Então a planta fica bem magricelinha, tá vendo? O sol, gente, faz uma diferença enorme no cultivo e no formato da sua suculenta, tá? E também na saúde da sua planta, né? Para as suculentas é essencial a quantidade adequada de sol para que elas fiquem bonitas e saudáveis. O mesmo acontece aqui com a Superbum, ó. Olha só como essa folha tá fininha e olha a Superbum no sol. Aqui, ó, gente, olha só, essa aqui é a mesma planta, né? Mas olha a espessura da folha dessa planta com aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Mas todas as suculentas vão ficar bem mais gordinhas por causa do sol? De modo geral, gente, a grande maioria das plantas, sim, ficam mais gordinhas quando expostas a mais horas de sol, tá? De modo geral, sim, elas ficam mais gordinhas, ficam mais coloridas. Olha só como que tá colorido esse clavatum, né? Como que eles ficam bem mais gordinhos. E isso acontece justamente porque a gente expõe a planta a mais horas de sol. Mas, Márcia, só essas horas de sol já vai resolver o problema e eu vou ter todas as minhas suculentas gordinhas? Não, gente, não necessariamente. As horas de sol são o primeiro requisito essencial para vocês conseguirem ter uma suculenta gordinha. Mas o segundo passo para você conseguir esse efeito gordinho na sua suculenta é o estresse hídrico, que agora elas estão sendo submetidas por conta da seca. Eu tô falando tudo isso com base na minha experiência, como eu já disse para vocês. Então, o estresse hídrico é que vai fazer com que a sua planta armazene água nas folhas. Mas por que que você acha isso, Márcia? Bom, gente, quando você tem racionamento de água na sua cidade, o que que você faz? Você vai guardar água na sua caixa d'água, encher a sua caixa d'água de água, né? Para poder usar quando você precisar, não é verdade? As plantas, pelo que eu percebo, fazem essa mesma coisa. Agora, na época da seca aqui, para mim, né, que é o inverno, que é a época de seca, não chove, as suculentas começam a armazenar água por conta que não cai água do céu, né? Fica seco. E eu rego bem pouquinho, rego de 15 em 15 dias, mais ou menos. No começo, quando elas estão ainda adaptando à seca, eu posso regar até mais vezes, no intervalo de uma semana, depois vou lá e rego uma semana, depois eu vou aumentando o espaçamento entre as regas. Então, se no começo do inverno eu tô com 7 dias entre uma rega e outra, eu vou aumentando para 10 dias e depois para 15 dias. Esse estresse hídrico faz com que a planta entenda que está chegando a época de escassez de água. E se está faltando água, o que ela tem que fazer? Ela tem que encher a caixa d'água dela. E qual que é a caixa d'água das plantas, das suculentas? Essas folhas gordinhas, gente. Elas começam a ficar entumecidas, elas começam a guardar água dentro das folhas, não é verdade? Esse efeito entumecido nas folhas que a gente observa aqui, olha, acontece justamente porque eu submeto essas plantas ao estresse hídrico. Elas entendem que vai faltar água e que elas têm que fazer esse armazenamento hídrico nas folhas. Conclusão, gente, se vocês
dão água demais nas suculentas. Se vocês não fizerem o espaçamento entre regas, as suculentas, elas vão entender que tem oferta de água em abundância. Se tem água em abundância, elas não vão armazenar água nas folhas e elas não vão ficar com as folhas mais gordinhas e entumecidas do jeito que a gente gosta, né? Isso faz sentido para vocês? Eu acho que para mim faz muito sentido as suculentas armazenarem água por conta do estresse hídrico e essa ser então considerada uma técnica para fazer a sua suculenta ficar mais gordinha. Se você gostou dessa dica, já deixa o like e não esquece de compartilhar essa dica para mais pessoas. Agora eu vou passar para vocês uma lista de suculentas que ficam bem gordinhas aqui no meu cultivo. E depois dessa lista eu ainda vou dar mais uma dica de truque para vocês conseguirem ter a sua suculenta aí mais gordinha no seu cultivo. Acho que isso ficou bem claro para vocês, né? Eu acho que eu consegui transmitir o que eu gostaria. Então, gente, terceira coisa que eu acho importante vocês observarem é que nem todas as espécies de suculentas vão ficar tão gordinhas como as que a gente gosta. Então, gente, qual que é o gênero, que tipo de suculenta que fica bem gordinha? Quando a gente, então, for querer suculenta gordinha, a gente vai pesquisar muito mesmo pelos Pachyphytums e pelas Pachyvérias. Então, eu já mostrei a Pachyvéria chunky. Eu já tô mostrando aqui para vocês. Essa daqui é a Pachyphytum Angelfinger. Esse outro aqui é o Pachyphyton Giant Finger. Aqui, gente, a gente tem o nosso clássico, o Sedum obesum, Lucidum obesum. Esse também tem a folha bem gordinha, né? Olha. Tem a Echeveria Ice Green, essa aqui, ó, que é bem gordinha também. Tenho essa Pachyvéria aqui, que é a Pachyvéria Calypso, também tem a folha bem gordinha. Tem essa outra Pachyvéria aqui, que é a Muelleri. Essa é uma planta muito difícil de cultivo, tá? Tem o Sedum clavatum também, que ele fica bem fofinho, ó, com a folha bem gordinha. Essa é uma planta de fácil cultivo aqui para mim, fica rosada. O nosso querido e mais lindo de todos, que eu adoro, que é a Sedeveria Pud. Acho linda essa planta. Aqui eu tenho a Crenneria Schubs também, que cresce gordinha. Olha só, gente, uma planta verdinha e super gordinha. Tem pelinhos na folha. Uma planta bem gorda e firme, tá? Essa daqui que eu mostrei aquela hora, gente, é o Bracteossum. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Maravilhoso. Essa aqui eu comprei como Morvan, mas eu não tenho certeza. O Graptosedum Ghost, olha como fica gordinho também. Uma cor maravilhosa. Tem também, gente, ó, a Echeveria Garoto. Parece muito com a Opalina. A Opalina também é outra que fica gordinha. Essa Albicans variegata também fica bem gordinha. Olha só que coisa mais rica. Aqui, gente, ó, eu tenho o Mendonze. Mendonze também fica gordinho. Olha que lindo. Mendonze em a meia sombra, ele fica maiorzinho e mais gordinho, né? Olha que coisa mais rica. Esse daqui é aquele que a gente, bem comum, Blue Mist. Também tem a folha bem gordinha. Echeveria Beverly. Também, gente, fica com essa folha bem gorda e maravilhosa. Então, gente, tem aqui exemplo de Pachyphyton, de Pachyvéria, de Echeveria, de Sedeveria. Mas os mais gordinhos, sem dúvida nenhuma, são os Pachyphytums e as Pachyvérias, tá? Para que elas fiquem, então, assim, é importante
a exposição adequada ao sol, depois o estresse hídrico, né? Terceira dica, gente, cultive em vasos que absorvam um pouco da água, pelo menos do substrato. Essas plantinhas aqui, ó, esse aqui é um vaso que eu creio que seja de gesso. Eu impermeabilizei sim meus vasos, todos são impermeabilizados, porque eu rego bem pouco e meu substrato é bem drenante. Então, eu prefiro regar menos e cultivar essas plantas agora, principalmente no inverno, que é seco, ao tempo, né? Por quê, Márcia? Por quê? Porque no tempo, aqui, eles recebem um pouquinho do sereno. E aí eles ficam mais bonitinhos, mais saudáveis, mais hidratados do que se eu cultivar eles aqui sob o toldo, né? Gente, algumas plantas que ficam aqui sob o toldo, elas acabam ficando raquíticas às vezes. E aí eu coloco elas no tempo, por um tempo pelo menos eu deixo elas pegando sereno, né? Dou água e deixo pegar sereno para elas voltarem e se hidratarem. Quarta dica, gente, para vocês cultivarem e terem suculentas como essa Paquiveria corvus, bem gordinhas e saudáveis assim, é vocês colocarem em vasos um pouco menores. Não ter um vaso muito generoso, latas, vasos de barro, vasos não muito grandes. Esses fatores auxiliam para que sua planta tenha um estresse hídrico um pouco mais saudável do que você simplesmente deixar ela num vaso de barro na secura total, entende? Tem que ter um equilíbrio. O meu equilíbrio eu encontrei cultivando essas plantas em vasos pequenos ao tempo, né? Aí, o tempo aqui no meu local, que é bem ameno, ele permite que essas plantas fiquem assim, gente, olha. Né? Mesmo adubando essas plantas, porque eu uso a adubação uma vez ao ano pelo menos, ainda assim elas continuam compactas, porque eu dou muito sol para elas e eu dou pouca terra, né? Pouco substrato. Então elas crescem assim, olha, bem compactas, bem bonitas. Olha como que tá grande essa corvus nesse vaso pequenininho e olha os bebês chegando aqui, ó. Por fim, gente, o que eu acho que é importante falar? Ô, Márcia, mas por exemplo, olha aqui, ó. Eu comprei esse vasinho aqui, faz um mês que eu tô com esses vasos aqui. Olha só, eu comprei então esses vasos aqui, mas observem vocês que eles não estão tão gordinhos assim, ó. Tá começando a ficar gordinho, mas ainda tá magrinho, não tá, gente? Perto dos outros aqui. Olha só. Né? São os mais parecidos aqui, né? Essa aqui. Então, por quê? Por quê, Márcia? Bom, por quê? Primeiro que esse daqui é uma planta que estava sendo cultivada. Olha só o espaçamento entre as folhas ali. Ela está estiolada. É uma planta que era cultivada numa estufa, em condições de cultivo que favorecessem um crescimento mais rápido, como menos incidência solar, um pouco mais de água. Quando a suculenta é cultivada em estufa, ela fica assim, nesse regime de crescimento mais acelerado, com adubação, né? Para que ela cresça e chegue ao tamanho comercial mais rápido possível. Aí agora que ela está no meu cultivo, você vê que essa segunda camada de folhas já está nascendo bem próxima uma da outra. Porque já chegou e eu já coloquei ela aqui no sol. E aí eu coloquei ela no sol pleno mesmo, porque estamos no inverno e o meu sol aqui no meu cultivo é bem ameno. Então eu já posso colocar ela assim. Se fosse no verão, eu colocaria ela nesse muro, por exemplo, que aqui pega menos sol. Depois eu ia caminhando com ela para aquela outra parede que pega um pouco mais de sol. E depois é que eu viria com ela aqui para o meio, que é onde pega mais sol, ok? Eu sempre vou colocando as minhas plantas desse jeito.
Vou caminhando com elas dentro do meu cultivo, dentro do meu jardim, para que elas vão se adaptando aos poucos ao cultivo no tempo e ao sol. Essa aqui nem o substrato eu não troquei ainda, mas eu vou trocar, ok? Porque ela precisa de um substrato bem drenante. Agora, gente, quanto tempo que leva para uma suculenta que chega assim, com essa folha mais magrinha, ficar assim, mais gordinha? Olha, depende muito. Por exemplo, essa daqui, ó, já, olha só, o nenenzinho dele já tá começando a ficar mais gordinho. Esse daqui provavelmente já vai crescer assim. Essas folhas aqui, olha, o que que vai acontecer com o tempo é que elas vão cair, né? E elas vão ficar nessa espessura. Eu acho que elas nem vão ficar muito mais gordinhas. Essa planta aqui, provavelmente, ela não fica tão gorda como essa daqui. Mas ela vai ficar mais gordinha do que ela já está. Em média, gente, 1 ano, dependendo, às vezes até 2 anos, para uma planta ficar totalmente gordinha, tá? Essa daqui, por exemplo, como eu veio com uma única roseta, ela demorou mais ou menos 1 ano para ficar gordinha. E aí, depois que ela ficou gordinha, os filhotes já vieram gordinhos. Que essa aqui que é a cabeça original e esses 3 aqui, gente, ó, são filhotes que vieram depois dela e que ficaram já gordinhos desde o começo, porque já estão adaptados ao meu cultivo. Essa daqui vai demorar um pouco mais para ela ficar mais gordinha. Provavelmente, pela característica dela, não me parece que seja a das mais gordinhas, mas ela vai ficar gordinha sim. E eu acho que eu vou, aqui nesse caso, aproveitar e fazer uma decapitação aqui e aqui, né? Porque eu quero fazer um vaso mais cheinho dessa planta. E ela fica muito bonita. É uma planta que vai crescer mais altinha, eu acho. Os Pachyphytons têm essa característica de fazerem troncos, né? Ficarem com troncos mais altos, mas eu quero, pelo menos no começo, já fazer essa planta aqui ramificar aqui desde embaixo, ok? Então, mais ou menos de 1 a 2 anos para você ter o resultado no seu cultivo. Isso eu falo com base aqui no meu cultivo ao tempo, ok? Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece, gente, se você gostou, deixa o like para mim, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Ai, o jeitão da Nina, que bonita. Vem cá, Nina, vem cá. Vem cá, Nina, vem cá. Que preguiça que eu tô, mamãe. Ai, que preguiça. Eu tenho que ir, eu que tenho que ir, bonitinha. Tchau, gente.